Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos continuar analisando e fazendo react das carteiras de investimento dos inscritos aqui no canal. O primeiro vídeo bombou, você gostou demais de como foi feito a análise da carteira do Leonardo. E hoje vai ser uma análise completamente diferente. Nós vamos encontrar aqui um erro gravíssimo e você tem que tomar cuidado para não fazer isso também. Então, bora lá, porque esse vídeo ficou muito especial. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Estamos aqui todas as semanas compartilhando vídeos sobre investimentos para iniciantes, você que está crescendo a cada dia mais rumo à sua liberdade financeira. E hoje nós vamos fazer a análise da carteira de mais um inscrito aqui do canal e eu estou muito feliz por poder compartilhar. Inclusive, algumas pessoas estão encaminhando para mim o link da sua carteira. E se você quer ter a sua carteira aqui comigo avaliada, essa análise não é nada contra a pessoa ou o perfil de investidor, sim, vai ser um panorama geral para que você que está acompanhando também, nós vamos compartilhar dessa comunidade e a cada dia mais crescer rumo à nossa liberdade financeira. Nós estamos aqui com a carteira de investimentos do Matheus e ele faz a sua alocação, a consolidação também no Investidor 10 e ele investe pela corretora do Nubank. Tá bom? Por isso que ele nomeou aqui a carteira dele como Nubank, né? A carteira dele do Matheus. E nesse vídeo nós vamos avaliar três coisas a princípios, assim como nós estamos avaliando nas demais carteiras. Primeira coisa, que são os 3D clássico e importante que nós vamos avaliar. Vai ser diversificação, desempenho e também os dividendos. Então bora lá, porque é a carteira do Matheus e eu encontrei algo aqui muito perigoso. Olhando a princípio a carteira do Matheus, começando já a falar sobre aqui o desempenho da carteira dele. Eu sei que nós vamos falar um pouquinho sobre a diversificação, mas algo que já me chamou a atenção nessa carteira foi o desempenho da carteira do Matheus. O patrimônio hoje dele está na casa de 6 mil, bem próximo com aquilo que eu tenho na minha carteira, então sempre vou me identificar com carteiras, né, nesse modelo, nesse nível, né, porque nós aprendemos também muito com o momento que cada um está aportando. Ele está tendo aqui um prejuízo em relação ao lucro total, principalmente pela queda dos fundos imobiliários e também de outros ativos que ele colocou aqui na carteira, que eu conversei um pouquinho com ele e eu vou te falar. Toma cuidado. Bom, vamos lá. Também proventos ele recebeu aqui 305, né, nos últimos 12 meses. E aqui nós já podemos ver que diferente da carteira que nós fizemos uma avaliação aí no vídeo passado, essa aqui está em prejuízo com menos 2%. O que será que está acontecendo? Se nós formos avaliar também aqui a carteira do Matheus, ele começou a investir nesse ano. Então, parabéns, Matheus, parabéns, porque você já está na frente de muitas pessoas que não fazem nada e você já está investindo, já está aportando, já está construindo o seu patrimônio, que isso é o mais importante, cara. Isso é o mais importante, você está de parabéns. Começou a investir, né, em fevereiro desse ano e está investindo aí de forma constante também. Mas algo que nós podemos observar aqui na carteira do Matheus, logo de cara, é que ele começou aportando o valor aplicado já relevante, né? Praticamente o maior aporte, o principal aporte da carteira. Só que nós podemos observar o quê? Que nos próximos meses não houve o reaporte. Não houve ali o reinvestimento, né? O investir novamente, o reinvestir os dividendos, não teve mais aporte. Então isso já penaliza demais a carteira do Matheus. E uma coisa que eu quero já falar com você, se você realmente só for investir e você não for continuar aportando, possivelmente a rentabilidade da sua carteira, se você optou por investimentos de renda variável, ela vai sofrer consequências. E isso nós já vemos de cara aqui na carteira do Matheus, que você precisa continuar aportando, não somente para o patrimônio crescer, mas principalmente pela questão da rentabilidade, já que muitos ativos oscilam bastante pela volatilidade do cenário macroeconômico do nosso país. Tá? Então vamos ver aqui que ele está tendo a desvalorização e entrando para a parte, né, da diversificação da carteira do Matheus, como funciona? 57% fundos imobiliários, ele também tem aqui 26% em fundos, que são outros tipos de investimentos, e ele também aqui tem 16% em ETFs. A primeira coisa que eu me pergunto, cadê as ações dessa carteira? Só que tem um porquê do Matheus não investir em ações, e nós vamos ver a diversificação da carteira dele agora. Como ele não tem ações, nós vamos pular essa parte e já vamos aqui para os fundos imobiliários. O Matheus ele tem 4 ativos, sendo ele 2 de papel e também tem 2 fiagros. O que eu já percebo aqui logo de cara, não existe uma diversificação muito clara em quantidade de ativos e também em segmentos diferentes.
Seria muito importante ele ter aqui um fundo de tijolo, um fundo de logística, talvez um híbrido ou até mesmo de shopping. Não que ele teria que descartar os de papéis e os de Fiagro, não, mas está tendo uma concentração excessiva, já que ele possui apenas 4 fundos, sendo que 2 e 2. Então o balanceamento da carteira dele ficou 50% papel e 50% Fiagro, o que é arriscado para o momento que nós estamos passando. Lembrando que a análise qualitativa desses ativos ela é muito pessoal. O que nós podemos ver aqui, o investidor 10 não carregou, né, o preço atual desses ativos, mas independente disso, nós sabemos que ele está com queda e a variação negativa nos seus ativos. Possivelmente porque ele não está reaportando, ele não está reinvestindo os dividendos. E isso faz com que o dividend yield dele até permaneça alto, porém a questão da rentabilidade, né, daquilo que a variação dentro da carteira dele acaba não sendo muito positiva. Então, esses são os fundos imobiliários da carteira do Matheus. Ele tem aqui também, né, alguns ETFs, e aqui me surpreendeu bastante, e é aqui que eu quero conversar, porque o ponto crítico e o ponto de atenção na carteira do Matheus está aqui. Não tem problema, tá, querido? Dentro do seu perfil de investidor, não tem problema nenhum você não ter ações. Não tem problema nenhum você não ter fundos imobiliários. E também não tem problema nenhum você não investir em renda fixa. Tudo vai depender do seu método de alocação. E olhando aqui a carteira do Matheus, o método de alocação dele, ele optou não investir em ações diretamente pelo trabalho de ter que ficar acompanhando esses ativos, avaliando o resultado das empresas. Ele terceirizou isso através de ETFs nacionais. E até aí não tem problema nenhum. Ele colocou aqui na carteira dele alguns ETFs brasileiros que acompanham alguns índices, né? Então ele quis terceirizar essa gestão com baixa taxa de administração, o que eu não vejo num todo como algo negativo. Só que aqui uma sobreposição de ativos e de empresas. Por exemplo, esse ETF do Best, ele investe em empresas pagadoras de dividendos que nós já conhecemos. Só que você vai ver outro ETF aqui também, por exemplo, investe nas mesmas empresas. A única coisa que mudou é que são ETFs de empresas diferentes, de gestoras diferentes, mas que aplicam nas mesmas empresas. Então, a sobreposição excessiva, porque você acaba investindo nesse ativo de duas vezes, duas formas diferentes, mas ao mesmo tempo, meu querido, esses ETFs você paga taxa de administração. Então, você está dobrando a taxa de administração para investir nas mesmas empresas, sendo que você também poderia ter a possibilidade de investir nessas empresas de forma direta, sem pagar essa taxa de administração. Então, ou seja, ele aqui foi algo que eu não achei inteligente da parte dele, embora eu entenda um pouco da forma como ele fez, a tranquilidade que ele queria ter, que essas gestoras fizessem esse trabalho por ele, mas existe aqui uma sobreposição. Ele poderia ter um ETF de cada, aqui tem um ETF também voltado para Bitcoin, ter ETFs aqui voltado para outros segmentos, acompanhando outros índices, mas o que eu percebi é que realmente essa sobreposição não foi algo efetivo e importante para a carteira do Matheus. Nós temos aqui também, né, os fundos de investimento, que ele tem 2 investimentos aplicados aqui no banco da Ecoval e também no Itaú. Um está performando legal e o outro também está em prejuízo. Então vamos avaliar aqui rapidamente como está a questão do patrimônio dele na diversificação. Se nós formos olhar aqui por exposição ao exterior, também o patrimônio dele está alocado 100% nacional, embora existe diversificação nos ETFs, mas não existe diversificação no exterior. Porém, algo que nós podemos acompanhar aqui é que realmente há essa sobreposição excessiva. Olhando aqui por segmento, né, os fundos imobiliários, existe até um balanceamento interessante, fundos híbridos, fundos de papéis e os fiagros também. A grande questão é talvez se expor um pouquinho mais em outros segmentos para diluir o risco, né, de mercado também a longo prazo, conforme ele for aportando novamente. E aqui tem os ETFs, a distribuição dele até está interessante, mas dentro do portfólio dessa cestinha é o que eu falei. Um mesmo ETF investe em empresa A, o mesmo ETF B também investe na empresa A. Então há uma sobreposição excessiva, o que eu não vejo algo tão interessante aqui. Se ele quisesse diluir um pouco mais o risco, eu diminuiria um pouquinho esse número de ETFs. De 5, eu deixaria 3. Um que acompanha o IFIX, por exemplo, um que acompanha o índice do Ibovespa e um que, sei lá, se for a princípio a estratégia dele, que acompanhe também as criptomoedas ou a Bitcoin. Seria algo mais interessante e vantajoso. E aqui também tem os investimentos dele. É algo que eu quero compartilhar com você aqui, como que está a relação dos proventos, porque isso também é muito importante.
nós formos analisar aqui todos os dividendos, perceba que ele tem recebido R$ 13, depois recebeu R$ 51, R$ 51, R$ 52, ou seja, ele tem recebido dividendos relevante pelo valor do patrimônio dele, o que é algo bem interessante. Só que o que nós notamos é que ele não está aportando novamente. Então, ele deixou a carteira dele um pouco de lado, não sabemos também o momento que ele está passando, não quis abrir em muitos detalhes essas questões também, mas nós podemos ver que realmente o mais importante é você aportar, é você fazer com que o seu patrimônio cresça, e é algo que ele está fazendo. Mas nós podemos ver aqui que esses ETFs que ele optou colocar na carteira, eles distribuem dividendos. São ETFs até mesmo de qualidade. A grande questão talvez foi o método de alocação ou a forma como você investir. Eu não estou falando aqui, entrando nem no mérito do preço que foi pago, que colocou cada um desses ativos na carteira. Mas nós sabemos aqui que o importante, né, disso ser compartilhado é que a gente consegue extrair grandes lições, tá bom? Então, o mais importante, digo e repito, é o Matheus investir, ele continuar aportando, ele continuar crescendo, ele já tem um valor bem legal, interessante. O mais importante ele fez, que foi sair da teoria, começou a se aventurar na prática. Nós sabemos que temos que ter esse equilíbrio entre risco e retorno, e não é uma carteira ruim, tá? Eu acredito que nos próximos aportes, preste bastante atenção nisso. Nos próximos aportes, ele reaportando e balanceando essa carteira, questão de 3 meses, essa carteira aqui, a performance dela muda totalmente, a rentabilidade dela volta a subir novamente, ele consegue realocar de uma forma muito mais inteligente o seu patrimônio. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado você. Lembrando, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscreva. Nós estamos alcançando aí quase a marca de 1.000 inscritos e você pode nos ajudar nessa meta e nesse compromisso, fazendo com que a nossa comunidade do Troco ao Topo cresça a cada dia mais. Eu espero ver a sua carteira no próximo vídeo aqui no canal para fazer essa análise e esse react de uma forma bem interessante e inteligente também. Então, a minha oração é que o Papai do Céu te abençoe, te prospere a cada dia mais nos seus sonhos, nos seus projetos. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou e fui!